Falando sobre moedas internacionais, desde a chegada de Lula na Argentina, muito tem se discutido sobre a criação de uma moeda que unificaria o bloco do Mercosul nos moldes do que acontece na União Europeia. O assunto, que sempre foi negado por Lula e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhou novos contornos com o anúncio do SUR. Mas as equipes econômicas dos dois países se apressaram para desmentir o fim do real brasileiro e do peso argentino. Quem vai explicar pra gente, de fato, né, Mike, o que é esse SUR e quais suas implicações aqui na nossa economia, é o nosso comentarista da Jovem Pan News, o Giuliano Pedroso. Pedroso, boa tarde pra você. Antes de tudo e de mais nada, vamos explicar para o pessoal que está em casa, para os nossos ouvintes. Tem uma definição, dá para definir o que é o SUR? Boa tarde. Boa tarde, escola, boa tarde, Marco, boa tarde a todos que nos acompanham. O SUR é uma das iniciativas, né, um nome escolhido, né, pelo grupo da equipe econômica do Haddad, ele e o secretário do Ministério da Fazenda, o Galípolo, para denominar o que eles entendem que seria uma moeda de uso comercial, principalmente para trocas no sentido entre as indústrias e tudo mais, regulamentaria isso, né? Não seria uma moeda de uso corrente, mas ela seria para um uso industrial. Então, ela é uma medida que vem, né, uma moeda que vem, uma medida que viria nesse arcabouço de possibilidades para facilitar as trocas comerciais entre Brasil, Argentina e outros países aqui da América Latina. Mas, assim, da mesma forma como outras iniciativas do Ministério da Fazenda, é muito pouco explicado, muito pouco detalhado, escola. E quando os detalhes avançam, o que a gente escuta não é muito positivo. Então, não sei se a gente entra nos detalhes agora, mas as reações dos mercados ontem foram muito temerárias aqui na Bolsa Brasileira, justamente porque, dependendo da forma como essa iniciativa venha a ser implementada, ela significa um risco fiscal e monetário ainda maior para o Brasil. Agora, Pedroso, conversando mais sobre esse assunto, é importante primeiro estabelecer que há uma clara diferença entre o que aconteceu com o euro na União Europeia e o que se quer implementar por apenas dois países, é importante falar até agora. O Uruguai não se pronunciou oficialmente, os outros países do Mercosul não se pronunciaram ainda oficialmente, mas são cenários diferentes. Muita gente está fazendo um comparativo até tosco, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, são cenários diferentes, não é? São cenários diferentes, primeiro por algumas características, né? Você pega a União Europeia, ela tem aspectos culturais muito próximos, você tinha uma uniformidade econômica muito mais próxima. Outros países aqui da América Latina, que manifestaram interesse, são aqueles que são párias no mercado financeiro internacional. Você percebe que a Venezuela, em um momento ou outro, já manifestou interesse, Bolívia, Nicarágua, são países, inclusive, que já têm algumas relações, né, de trocas comerciais que eles não utilizam o dólar, porque eles têm uma série de sanções econômicas e por isso eles não utilizam. Então, você entender que no primeiro momento seria algo da mesma forma como o dólar é um equívoco, até porque as economias aqui na América Latina são muito discrepantes. O Brasil tem um tamanho econômico muito maior do que os outros países. Agora, vale a gente também ter o seguinte claro, o Haddad, ele trata de minimizar um pouco do discurso, mas o Alberto Fernandes tem falado, né, sobre a possibilidade de uma moeda única sim. Ele chegou a pensar, e parte da equipe econômica dele falou sim, em uma moeda que poderia existir no mundo físico, que poderia ser utilizada pelas pessoas. Agora, a gente não pode esquecer que eles vivem ali uma crise inflacionária enorme, eles vivem uma crise política de popularidade do Alberto Fernandes, então ele também tenta todo tipo de fato ou de factoide para tentar melhorar a sua imagem junto à opinião pública argentina. Então, assim, não dá para você comparar, até porque o euro foi um processo de mais de 30 anos de uniformização, de circulação de pessoas, mercadorias. Então, assim, não dá para você dizer, olha, vai ser tão bom aqui quanto foi com o euro. Até porque quando eles divulgam as ações, as medidas, eles tentam trazer simplesmente a parte bonita, eles não trazem o discurso de todos os ajustes fiscais, a lição de casa, né, os sacrifícios que foram necessários para unificar ali, né, parte da economia desse bloco europeu. Agora, é importante falar também, Escola, você pode fazer a próxima pergunta, só para não perder aqui o fio da meada, que houve mentira, né, Pedroso? Porque o Haddad falou primeiro que não teria essa discussão, ele chegou a negar veementemente, apesar de ter escrito, inclusive, artigos para jornais de grande circulação, junto com o Gabriel Galípolo, que é um dos líderes dessa ideia, ele disse que o governo não ia implementar isso. E agora parece que não era verdade. Não é verdade.
vamos lá, ele foi super contundente em dizer, olha, se discute uma moeda comum, não uma moeda única, são conceitos diferentes. Mas no mesmo dia, o presidente da Argentina deu uma entrevista falando em moeda única. Então, na verdade, você tem uma discrepância de informações. E é isso que vai assustando o mercado, você não ter uma segurança. Você tem vários anúncios de forma, às vezes, até atabalhoadas, sem um detalhamento, e várias pessoas falando coisas diferentes. E como até agora, em alguns momentos, o Haddad foi atropelado pela classe política, as pessoas têm dificuldade de acreditar no que ele fala. Então, quando ele tenta falar, olha, essa ideia de uma moeda única é uma ideia do Paulo Guedes, ele tenta jogar, né, criar um ruído de informação, ele, na verdade, está tentando confundir as pessoas porque percebeu uma repercussão negativa. Então, teve, sim, essa discussão, tanto de uma moeda única quanto de uma moeda comum, a ser debatida. Ambas as ideias, no momento, Mark, Escola, os nossos ouvintes, são ideias absurdas. Tá? Nenhuma das duas economias tem condições de serem integradas. Você absorver ou, de alguma forma, integrar aqui a economia brasileira com a Argentina, mesmo que seja na questão de trocas comerciais, é uma falta de juízo, porque você não tem quem garanta que aquela moeda vai ter um valor. Então, você precisaria de garantias reais, algo que a Argentina não tem conseguido entregar. Tanto não consegue entregar, ela já deu uma série de calotes em vários organismos internacionais, deu calote no FMI, então hoje ela não consegue ter acesso nem a créditos junto ao FMI. Então, esse tipo de troca é muito difícil. Eu não consigo imaginar um empresário que optaria em vender para a Argentina usando essa moeda comum, ou quer que seja, em detrimento de vender para qualquer outro país utilizando o dólar. Então, as pessoas elas se precipitam, fazem um discurso político, mas seria um grande problema para o Brasil se essa ideia avançar de fato como está hoje. Ô Pedroso, deixa eu aproveitar essa pergunta, a deixa do Mike, na verdade, a sua resposta também, porque eu queria perguntar anteriormente justamente sobre isso, sobre o impacto dos discursos nos mercados, porque a gente vê que às vezes uma fala dita em qualquer lugar faz com que a oscilação do mercado vire uma bola de neve. E qual que é o impacto real disso na vida do consumidor, do brasileiro comum, por exemplo? Olha só, Escola, a gente pode enxergar impactos em duas frentes. A primeira delas, vamos lá, a gente resolve fazer essa moeda comum, de alguma forma os países chegam em algum entendimento, resolvem os aspectos técnicos e colocam essa ideia ruim na praça. Então começa a operar. A partir de um determinado momento, caso o parceiro comercial, caso o outro país tenha dificuldades, as economias maiores acabam absorvendo esse problema. A gente viu isso na União Europeia, quando a Alemanha precisou socorrer a Grécia. Nesse caso, seria o Brasil socorrendo a Argentina. Então, esse seria um risco, tanto para as empresas que fizessem operações ali, elas teriam um risco maior do que se eles não tivessem esse tipo de moeda, e você teria um risco fiscal para o Brasil, porque nós não temos reservas internacionais, como a China tem, por exemplo, para garantir esse tipo de operação, ou no volume que eles têm para garantir esse tipo de operação. Então, o Brasil, ele ampliaria o seu déficit fiscal para conseguir garantir dar vazão a esse tipo de operação financeira. Então você tem um risco de um país que já está endividado, a proporção dívida-PIB do Brasil já é crescente, então você teria um risco. Então quando o mercado olha e fala, peraí, se o Brasil está embarcando nesse tipo de ideia, isso é um risco financeiro para o Brasil. Então os títulos financeiros do Brasil, eles começam, você precisa pagar um juro maior para as pessoas toparem ali comprar esses títulos, né, financiar a dívida pública brasileira. Para você ter ideia, a Argentina chegou a oferecer mais de 50% de taxa de juros nos títulos públicos da Argentina, porque ninguém quer. Então, esse seria um risco. Por isso que os mercados reagem mal. E outros riscos é uma questão da própria depreciação financeira. Né? Qualquer aproximação monetária do real com o peso, né, para uma criação de uma outra moeda, de um terceiro elemento, você tem uma questão de depreciação da nossa moeda, você tem uma importação de inflação, Escola. Então, é por isso que os mercados reagem mal, porque falta previsibilidade e você não está unindo o Brasil com um país parecido ou com um país melhor. Você está trazendo ali todos os defeitos. A Argentina é um país que, nesses últimos 200 anos, ou perto de 200 anos, ele já deu mais de 10 calotes no sistema financeiro internacional, ou pelo menos 10 calotes no sistema financeiro internacional. Vamos dizer assim, não é o tipo de sócio que alguém gostaria de ter. Então, quando os nossos ouvintes escutam, mas o que isso pode me impactar? Ele pode impactar o seguinte, você vai ter que lidar com uma inflação maior, você vai ter que lidar com uma carga tributária maior, porque essa para financiar essa ideia, financiar esse tipo de parceria, você vai precisar de mais dinheiro vindo da dívida pública e você vai contratar pelo menos parte da inflação da Argentina.
E é isso mesmo, a principal preocupação dos economistas é essa que o Pedroso trouxe agora. Veja, a Argentina tem uma inflação descontrolada, né? E o Lula vem criticando as metas de inflação no Brasil, inclusive publicamente. Então o que quer o Lula, eu não sei. Talvez queira ficar igual a Argentina. Então é uma questão muito mais ideológica, né, do Lula em relação ao Fernandes do que econômica, né? Sem falar o seguinte, vamos falar aqui do superávit, Pedroso. O Brasil quebra recordes em superávites seguidos. A Argentina vai no caminho oposto, né? Se afunda em déficit. O que nós vamos querer, né, se equilibrar com a Argentina? E além de tudo, Pedroso, até um assunto que é importante debater também, que além da questão econômica, muitos diplomatas também estão vendo com maus olhos essa iniciativa pelo seguinte, porque aí chegou a Argentina e o Brasil, anunciaram essa ideia, esse estudo, né, esse projeto, digamos assim, e não convidaram os outros países oficialmente. Então pareceu o seguinte: os 2 maiores países do Mercosul foram lá, fizeram esse anúncio e os outros serão meros parceiros convidados. Pegou mal na comunidade do Mercosul, é o que tem dito alguns diplomatas. Você concorda com isso? Olha, é muito ruim, né? Os órgãos, né, os organismos internacionais latino-americanos, daqui da América do Sul, todos eles acabam sendo esvaziados quando você tem esse tipo de predileção. Então, em relação ao Brasil e Argentina, é óbvio que os dois são os principais parceiros comerciais, as 2 maiores economias, mas quando você exclui os outros do início do debate, inclusive para entender, é estratégico para os outros países, pelo menos para os que estão com economia saudável, esse tipo de situação, e de uma forma ou de outra, mesmo que você crie o SUR, peso real, seja lá qual for o nome, você vai precisar de alguma forma lastrear em dólar, porque a América do Sul ela não é autossuficiente, ela depende de elementos vindos de outros parceiros comerciais. Então, é muito ruim diplomaticamente e também politicamente, Mário. Que uma questão que poucas pessoas da imprensa têm abordado é entender que o Brasil ou que o Lula estaria fazendo uma devolutiva do apoio que o Fernandes deu para o tempo que ele esteve preso aqui em Curitiba. Esse ano, 2023, é o ano da reeleição, ou da possibilidade de reeleição do Alberto Fernandes, que está sofrendo uma crise política grave. Pensa o seguinte, se a gente já sofre com uma inflação perto dos 10%, imagine a Argentina com essa inflação de 94% que eles tiveram no passado. Então o Alberto Fernandes ele tá procurando fatos e factoides para tentar melhorar a sua imagem internamente. E essa presença do Lula, ele vender que com ele a Argentina conseguiria um apoio externo do Brasil para salvar a economia, se eles mudarem o presidente da Argentina de alguma forma, eles teriam uma fragilidade, não teriam mais essa benevolência do Brasil, é um ativo eleitoral do Alberto Fernandes. Então, assim, a gente não pode esquecer que, na visão de certos partidos de esquerda, de membros do Foro de São Paulo, essa questão eleitoral política ela é determinante. Então, a gente pode aguardar e entender que parte dessa movimentação tão ativa do Brasil é uma forma de socorrer politicamente também o Alberto Fernandes. Então, essa preocupação dos diplomatas de você excluir alguns países da América Latina do debate, ela também se agrava quando você percebe uma instrumentalização político-ideológica, né, em temas tão sensíveis como esse da moeda. Ô Pedroso, além do assunto SUR, né, dessa nova moeda Brasil-Argentina, o que se discutiu muito nessa visita do Lula ao país vizinho é o financiamento do BNDES para a construção do gasoduto Néstor Kirchner, né, de quase 700 milhões de dólares, na verdade, uma cifra bilionária se a gente for converter para o real, e esse é mais um impacto, né, das falas e dos acordos fechados pelos presidentes dos 2 países para a economia brasileira, principalmente, né? Olha, esse foi um dos grandes motivos. Conversei com algumas empresas, né, empresários e tudo mais que acompanham o setor de infraestrutura, eles ficaram bastante chocados, porque quando você tem, né, é a política do cobertor curto, você tem recursos no BNDES, né, que são limitados, se você começa a distribuir esses recursos para financiamento internacional, algumas poucas empresas brasileiras, né, isso que o presidente Lula falou, olha, a gente tem que financiar a engenharia brasileira, mas são poucas empresas, diferente se esses recursos estivessem sendo utilizados para financiar a infraestrutura aqui no Brasil ou para financiar empresas de pequeno e médio porte. Então, pegou muito mal, até porque é o seguinte, você tem a tradição, vamos lá, eu já falei que a Argentina perto dos últimos 200 anos, ela deu pelo menos 10 calotes internacionais. Então, se você pensa que você vai financiar uma obra desse valor, quais as garantias que a Argentina tem de pagar isso? Você falou algo em torno de perto de 700 milhões de dólares. A reserva total da Argentina hoje chega a 2 bilhões de dólares.
né, da economia dela como um todo. Você consegue imaginar que eles vão conseguir pagar esse financiamento? Eu não consigo imaginar. Então, quando as pessoas olham e falam, tá, mas o Brasil então vai, da mesma forma como já doou praticamente o Porto de Mariel, já doou toda a planta de gás, né, ali da Bolívia e tudo mais, naqueles acordos, será que o Brasil de novo vai sacrificar a questão tributária e financeira brasileira em prol desse tipo de projeto? Então, pegou super mal, porque, de novo, o Brasil já tem fragilidades, né, fiscais, principalmente quando a gente olha aquela PEC da transição, o aumento de gastos que tem sido promovido pelo governo federal. Já não basta os gastos dentro do território nacional, você percebe uma expansão de gastos em relação aos parceiros aqui latino-americanos, você realmente fragiliza o Brasil, Escola. Principalmente quando cita, além do BNDES, em outros momentos cita que o Banco do Brasil poderia assumir parte do risco dos exportadores brasileiros. Então, tudo o que aconteceu ali na Argentina nessa visita pode ser visto como algo bastante desastroso no sentido de política econômica. Olha, além dessa questão que o Pedroso trouxe e é preocupante sobre o pagamento dessa dívida, que pode não acontecer, podemos levar outro calote, também tem a questão que o BNDES ele tem que servir para servir os brasileiros. O Brasil não tem gasoduto suficiente para nós. Poucas pessoas sabem, mas muito do gás que é explorado aqui no Brasil tem que ser reintroduzido nas fontes naturais, porque a gente não tem duto para distribuir. Olha o Paraná. Nós temos um gasoduto aqui no Paraná. A Compagás mal consegue chegar em Ponta Grossa, Curitiba e Ponta Grossa. E nós vamos financiar na Argentina gasoduto. Qual que é a lógica disso? Pegar o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, e mandar para a Argentina, sendo que nós não temos gás encanado na nossa porta. E outra coisa, gás do xisto, poluente. Cadê a Marina Silva? Ô Marina, vai deixar acontecer isso? O Ministério... Como é que é o nome do Ministério dela, inclusive? Do Meio Ambiente e da Autoridade do Clima. É isso. Cadê? Ô Marina, não sei se vocês falaram pra você, estamos te contando aqui, Marina Silva, minha amiga, vão tirar gás do xisto, nós vamos pagar a conta. É. E outra coisa, Pedroso, aí pra terminar, até porque o tempo tá estourando, mas por que não usam o BRICS, hein? Não é o BRICS que tem que fazer isso? Não seria um banco internacional com mais países? Inclusive o Brasil faz parte. O Brasil não estaria se eximindo de nada da responsabilidade de ajudar os seus parceiros comerciais. Mas o BRICS pode ajudar a fazer isso. Por que a Argentina faz questão que só o Brasil empreste sozinho, na sua opinião? E, por exemplo, não pede para o BRICS fazer isso? É muito simples a resposta, Mari, que a Argentina está excluída de qualquer organismo sério de financiamento internacional, porque o histórico de calotes, ou usando o termo técnico bonito, o default que a Argentina dá em quem lhe empresta dinheiro é conhecido. E nenhum banco com uma política muito clara de gestão e de governança vai emprestar dinheiro sem ter garantias de que vai receber esse dinheiro de volta. Então é por isso que o novo banco de desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, vai colocar dinheiro ali, a não ser que a Argentina consiga apresentar ali alguma forma concreta, algum tipo de garantia. Ela não conseguiu fazer isso com o FMI, dificilmente faria com os BRICS. A China tem talvez tentado mediar alguma coisa ali, mas pensando numa influência geopolítica, é um outro contexto de política internacional. Agora, quando eles olham para o Brasil, é essa benevolência, Marco, que é a ideia justamente de você conseguir emprestar sem ter necessidade assim, de fazer um esforço muito grande para pagar. Então, de alguma forma, é quase um negócio de pai para filho, ou de hermanos, vamos dizer assim. Então, a preferência tem acontecido muito mais nesse campo ideológico do que no campo estratégico, tanto de política internacional quanto de política financeira. É um mau negócio sobre qualquer ótica, a não ser sobre a ótica ali do Alberto Fernandes e dos próprios argentinos.